E os membros da Comissão de Educação da Câmara Municipal receberam o secretário de Esporte na tarde dessa segunda. Também durante o encontro, a vereadora Júlia Arruda pediu afastamento da comissão. A Comissão de Educação da Câmara contou nesta segunda-feira com a participação do novo secretário de Esporte de Natal, Carlos Eduardo Nascimento. Com os vereadores, o secretário debateu sobre o cancelamento do projeto de lei do Executivo, que tramitava na comissão, para criar o Conselho e o Fundo Municipal do Esporte. Já existe a criação, já existe uma lei, né, que criou o Conselho de Esporte e também o fundo. Então, nesse momento, o que ficou deliberado? Que as senhoras assessoras vão estudar essa lei que já existe e se comunicar com a Secretaria, né, de Esporte e Lazer e também em relação ao fundo, finalmente esclarecer e ver se é preciso atualizar algo ou se o que está aí já aprovado, se é suficiente, se atende às necessidades, né, dessa grande importância que é o esporte e o lazer. Agora nós vamos fazer uma atualização, rever o que está atual e o que está obsoleto e botar tanto o fundo como o conselho para funcionar. Que isso é a grande dúvida que nós tínhamos. Já que a gente ia criar, chegou agora à conclusão que existe já essa lei de 95, a 4692, que foi criada em 95, e a gente precisa apenas implementar. O secretário também foi questionado pelos vereadores sobre a manutenção das quadras de esporte e campos de futebol do município. Aqueles que a comunidade conserva, que os centros esportivos zelam, estes estão em condições da prática do esporte. Os demais, a quadra de esporte falta uma tabela, falta pintura, mureta riada, não tem nenhum apoio por parte da Secretaria de Esporte e Lazer para o esporte de uma maneira geral. Nós aqui, frequentemente, na comissão, recebemos denúncias das pessoas que são responsáveis, tanto pela negligência do poder público em relação a essa utilização, quanto pelas dificuldades que eles têm em administrar. Por outro lado, a população, às vezes, pessoas de determinado bairro se dirigem aos vereadores da comissão para dizer que os responsáveis cobram determinadas taxas para a utilização, mas não realizam a devida manutenção. Então, assim, é um tema bem complexo, que envolve muitos interesses, e eu acho que deveria, sim, ter um olhar com a profundidade que o assunto merece. Tem uma licitação que foi feita no início do ano de em torno de 47 equipamentos. Isso demanda mais ou menos 8 milhões de reais. Então a gente está fazendo, algumas já foram iniciadas e concluídas e outras estão em fase de início ainda. Tá? É preciso a gente sentar agora e definir realmente quais são as que têm mais prioridade para poder alavancar e definir a reforma. Outro assunto repercutido entre os parlamentares da Comissão de Educação da Câmara foi o afastamento da vereadora Júlia Arruda. Acho lamentável que a vereadora tenha se afastado da comissão, ela sempre trouxe contribuições importantes, mas acredito que diante das muitas atribuições tenha tido que fazer opções, né? Espero que essa vaga seja preenchida, né? Que outro vereador venha e que tenha disposição para acompanhar os trabalhos da comissão na dinâmica que ela tem. Deu a contribuição e foi uma decisão dela que nós simplesmente respeitamos.